Urgente! Acabou de ocorrer um incidente em frente ao STF. Um homem tenta explodir a estátua da Justiça e acabam perdendo sua vida. Ainda também um carro cheio de fogos de artifício no estacionamento da Câmara dos Deputados em Brasília. Vejam o vídeo do Kleber do Jacaré de Tanga, o que ele releva. Não esqueça de compartilhar nos grupos de WhatsApp. Deixe seu like. Gente, há cerca de 1 hora, nós entramos ao vivo aqui para vocês, dando a notícia. Foram ouvidas 2 explosões no Supremo Tribunal Federal. Uma testemunha, uma servidora da área administrativa do, se não me engano, do Tribunal de Contas, não me falha a memória agora, não me lembro se é do Tribunal de Contas realmente, mas uma servidora administrativa estava passando na frente do local, viu um homem com uma sacola atirando uma bomba na frente da estátua e o segurança viu e ele foi atirar a segunda bomba. E este homem é o homem que eu falei lá no Crocodilo Reaça, que eu disse, fiz a live agora há pouco para vocês, que falaram em suicídio, mas este homem, supostamente, segundo essa testemunha, isso tem que ser verificado, foi o homem que jogou essas bombas em frente ao Supremo Tribunal Federal. Numa diferença de apenas 20 segundos, um carro, e aí falaram que eram fogos de artifício, não eram. As informações que chegaram agora, que eram diversos tijolos dentro do porta-malas de um carro, né, no anexo 4 da Câmara, com explosivos. Falam em bomba caseira, tá? E me parece que identificaram a pessoa, o carro seria a placa de Santa Catarina, a pessoa já teria feito postagens com ameaças nas redes sociais e este carro, não se sabe até agora se a pessoa que, segundo essa servidora, atirou a bomba, seria a mesma condutora do carro e seria a mesma pessoa. Então, a gente tem que ficar atento agora, mas o fato é que as explosões elas foram praticamente simultâneas com uma diferença de 20 segundos. Entre uma explosão na Câmara dos Deputados e 2 explosões na frente do STF. Agora eu vou trazer algumas informações a mais para vocês, tá certo? Eu vou trazer algumas informações a mais para vocês, que é muito importante. Lula saiu alguns minutos antes do Palácio do Planalto por um caminho que não é o habitual. Olha só, Lula saiu alguns minutos antes do Palácio do Planalto em direção ao Palácio da Alvorada por um caminho que não era o habitual. Olha só, e acabaram de requisitar a presença do Exército. O Esquadrão Antibombas está presente, Polícia Federal entrou no meio, acabaram de chamar o Exército, convocaram o Exército. E já está havendo repercussão internacional, porque existe aí já uma forte crítica internacional ao serviço de inteligência brasileiro. Porque supostamente esse cidadão, que seria de Santa Catarina, é isso que falaram até agora, que esse cidadão seria de Santa Catarina, teria feito postagens e o serviço de segurança como que permitiu esse cidadão vir com um carro de Santa Catarina até Brasília. Isso tudo até o presente momento é preliminar. Está toda a informação desencontrada. Mas nós temos que lembrar que sábado pousa no Brasil Joe Biden, na Amazônia, vindo para a reunião do G20, com a presença do Xi Jinping e de outros chefes de Estado, inclusive o Macron. Vocês entenderam o tamanho do problema? Olha só, tudo está desencontrado. Eu não duvido nada que não queiram utilizar isso para querer prender o Bolsonaro. Eu não duvido nada que vão querer utilizar isso falando que é uma pessoa, que não sei o quê, que as explosões... Está tudo ainda desencontrado e sob investigação. Mas o que estava acontecendo que realmente chama atenção? Para quem não conhece Brasília,
O anexo 4 é onde ficam os gabinetes mais novos, ou seja, os gabinetes de alguns deputados. Inclusive era onde eu trabalhava no segundo andar do anexo 4. Então o anexo 4 é onde ficam os gabinetes dos deputados, são gabinetes mais novos. Esse estacionamento, existem vários estacionamentos no anexo 4, tá certo? Existe um estacionamento descoberto do lado de fora, existe um estacionamento coberto que é utilizado pelas autoridades e existe um outro estacionamento que fica próximo à via, que está grudado praticamente ali no setor de bancos e aonde fica a empresa de turismo que emite as passagens aéreas para os deputados dentro da Câmara dos Deputados. Do outro lado da via fica o anexo 2. Então, as imagens que estamos trazendo até agora estão todas desencontradas. Os jornalistas estão batendo cabeça até o presente momento. Nós temos que ter muita paciência, muita calma nessa hora para se chegar a alguma conclusão. Mas, é como eu falei para vocês, não estranhem que venham acusar amanhã ou depois o Bolsonaro de que fez isso. Não estranhe. O tal do Jorge Bessias já se manifestou nas redes sociais, dizendo que isso era um atentado contra a democracia, contra o STF, aquela coisa toda, né, que vocês já sabem. O tal do deputado Glauber Braga, aquele que está para ser cassado da Câmara dos Deputados, queria interromper a sessão. Houve um pedido também de outros deputados, né? O deputado Sóstenes Cavalcante, que está presidindo, ou pelo menos estava presidindo a sessão antes do Arthur Lira, não suspendeu. O Rodrigo Pacheco também estava tendo sessão no Senado, não suspendeu, tá certo? Então a gente vai ter que aguardar agora, porque a situação está muito complicada. Está muito complicada. Agora, o que a gente tem que observar, o Exército foi chamado. Se há uma coisa que este governo tem pavor, é de chamar o Exército, tá certo? Então, o GSI foi acionado, eu estou vendo algumas imagens aqui da explosão e me parece que tinha um carro ao lado deste carro que explodiu lá no estacionamento. Eu tirei o óculos porque eu só tenho dificuldade de enxergar de perto. De longe eu enxergo muito bem, por sinal. E chove nesse momento em Brasília. Chove torrencialmente nesse momento em Brasília. O Esquadrão Antibombas está fazendo varredura em toda a Praça dos Três Poderes. Existe uma preocupação porque uma coisa que vocês têm que saber é o seguinte. Quando teve a reforma da Previdência, teve dias que eu dormi dentro da Câmara. Dormi dentro da Câmara. Porque acabava a sessão às 2 horas da manhã e às 6 horas da manhã tinha que estar de frente para as comissões para que fizesse plantão para não perder a oportunidade nem a vaga das primeiras falas, entendeu? Então os assessores faziam esse revezamento. E tem muita gente que sai do expediente nesse horário. Então, existe um revezamento. Não são todos os funcionários que fazem hora extra. Os funcionários que fazem hora extra, eles recebem esse adicional de hora extra e existe uma relação, que quem faz essa relação é o chefe de gabinete. Como eu fui chefe de gabinete, eu fazia essa relação e mandava diretamente para a Câmara. E os cargos de natureza especial, que são chamados os CNEs, os funcionários da Câmara com cargos de natureza especial, tem que bater ponto, diferente dos SP que não batem ponto. Mas os cargos de natureza especial têm que bater ponto e muita gente sai exatamente neste horário, por volta de 8 horas da noite, em dias de sessão. Somente os assessores mais especiais, aqueles que acompanham, que são chamados assessores de plenário, que também era o meu caso, que acompanham, que tem autorização, tem um crachá especial com autorização para estar no plenário, acompanhando o deputado, esses funcionários, eles geralmente ficam até o final da sessão. O fato é que realmente, como eu falei para vocês na live lá no Crocodilo Reaço, falei assim, gente, eu vi um corpo estendido na frente do STF e depois eles fecharam com os carros, quando chegou o bombeiro, tal, etc., eles conseguiram fechar e tampar essa imagem, mas tinha, e essa servidora
fez essa declaração. Nós vamos ter um G20 no Brasil, numa cidade perigosíssima que é o Rio de Janeiro. Nós sabemos do risco que é você fazer uma reunião com tantos chefes de Estado, com tanto aparato. Eu, sinceramente, causa estranheza e preocupação dessa reunião do G20 no Rio de Janeiro. E podem ter certeza que a essa hora está pipocando na imprensa internacional. Kleber, o que tu acha disso ser a história do fogo do outro lado da rua? Geison Afonso, eu não acredito que isso seja um fogo do outro lado da rua. Tem que se verificar muito sério. A primeira notícia que tinha saído é de que a pessoa teria se matado na frente do STF. Já essa servidora disse que ele primeiro atirou uma bomba e quando foi atirar a segunda bomba acabou explodindo e acabou matando a pessoa. Tem que se saber muita coisa. Como é que essa pessoa acionou uma bomba 20 segundos antes na Câmara, no anexo 4 e depois na frente do STF, sabe, Jair? Não, é difícil você ver alguma coisa do outro lado da rua nesse sentido. Tem que se saber se existem mais pessoas envolvidas nisso. Porque não foi somente no STF. Se fosse algo somente no STF, seria mais simples de se desvendar. Mas praticamente de forma simultânea, houve a explosão no estacionamento da Câmara dos Deputados. E parece, pelaquilo, não foram fogos de artifício, Beckstein. Eu sei que muitos de vocês receberam essa informação de que teriam sido fogos de artifício, mas não foram fogos de artifício. E essa é justamente a informação que eu vou trazer agora. A informação que chegou há pouco, e essas estão desencontradas, está muita coisa acontecendo. A informação que chegou há pouco é que existiam mais explosivos que não foram detonados e por isso que o esquadrão antibomba está fazendo uma varredura. Esses explosivos estavam interligados, amarrados por tijolos, entendeu? Então, o que estão falando não foi fogos de artifício dentro de um carro, como se alguém estivesse conduzindo um carro e teve um acidente com fogos de artifício, tá? E aí a Deise e Maurício perguntando, e no executivo, o que me chama a atenção é que os jornalistas relataram que o presidente Lula saiu poucos minutos antes da explosão por um caminho que não é o habitual e se dirigiu para o Palácio da Alvorada. Será que teve alguma informação que nós não sabemos, antecipada para fazer isso? Olha só, isso saiu aqui agora há pouco. Essa foi a informação, tá certo? Então, a gente vai aguardar para passar mais coisas para vocês. Vamos ter que ficar atento, pessoal, mas essa informação, mais uma vez, algo estranho acontece. Mais uma daquelas coincidências que só o acaso sabe que está acontecendo. Entenderam? Então, tem muita informação chegando. As informações dos próprios veículos de comunicação estão desencontradas, mas o que nós estamos passando para vocês é o que saiu agora há pouco na Rede Globo. A Globo falou, saiu agora há pouco, uma jornalista, se é que ela não vai ser demitida, uma jornalista que estava no Palácio do Planalto fazendo a cobertura, disse que o presidente Lula saiu poucos minutos antes do Palácio do Planalto e que saiu por um caminho que não é o habitual. Olha só, tá certo? A gente vai ter que aguardar muita coisa vai acontecer. Agora, como é que vão ficar os setores de embaixadas? Nós temos que lembrar que em Brasília tem embaixadas. E estão chegando os chefes do G20. Olha só, em Brasília, a embaixada da China já está protegida com um monte de andaimes, um monte de coisas em frente da embaixada da China. Não sei se ainda continua, mas até há pouco tempo atrás, há cerca de 2 semanas e pouco que eu fui, estava assim lá em Brasília. Não sei se tiraram. Mas estão chegando os chefes do G20. Está aguardada a presença de Joe Biden e de Xi Jinping.
do Lacron. É possível que tenha até a presença do Netanyahu. O exército foi acionado. Olha só. A embaixada dos Estados Unidos não fica muito longe. Ela é uma das mais próximas, inclusive, do anexo 4, tá? A embaixada dos Estados Unidos, ela não está tão próxima assim, mas ela não fica longe do anexo 4. Será que as câmeras estão funcionando? Gilberto Sinori, provavelmente elas só vão funcionar 10 segundos até antes da explosão, antes da chegada do carro. Aí vão falar que apagaram as câmeras, aquelas coisas que você já sabe, entenderam? E aí, curtiram? Não esqueça do like, de compartilhar em seus grupos e até o próximo vídeo.